TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você. Boa noite. Estamos mais uma vez aqui pela Escola do Parlamento de Fortaleza, recebendo mais uma palestrante online. Eu sou Sávio Mota. Vou me apresentar e me autodescrever, né? É uma nova prática que a gente tem adotado. Eu sou um homem de 37 anos, sou autista, pai de uma criança autista de 6 anos, servidor público municipal de Fortaleza pela Câmara Municipal, na Escola do Parlamento, né? Sou mestiço, né? Tenho uma pele morena clara, tenho cabelos, barba e olhos castanhos escuros, e no momento estou vestindo uma roupa grená, vinho, né? Enfim, essa cor que eu não sei bem determinar qual é, mas é uma camisa com gola olímpica e uma camisa de botão por cima com um xadrez, um quadriculado aí, vinho e azul ou roxo, não sei. E, bom, é isso, gente. A gente está adotando essa prática agora por conta da acessibilidade, pensando nas pessoas de baixa visão, as pessoas cegas. E é a mesma coisa que eu vou pedir para a Tiziana, desde já, Tiziana, e depois eu lhe apresento propriamente como devemos fazer, tá bom? Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Tiziana Mota, né? Sou coordenadora aqui da escola. Poxa vida, Sávio, tu não combinou isso comigo antes. Bom, eu tenho uma pele parda, sou loura, tenho 1,50 m, preciso dizer que tenho 1,50 m. Tô de roupa, mas vocês nem conseguem, nem quem consegue tá olhando aqui, tá amarelinha e tal. Que mais, sabe? Me ajuda aí. Tá usando fone de ouvido, né? Um fone de ouvido verde. Pronto. Me ensina, que eu não sei, não é novidade para mim. É exatamente isso. A ideia é que assim, a acessibilidade a gente tem que aprender, né? É isso. Sempre mas você podia ter me dado um treinamento antes, né? Para não passar vergonha aqui. Não, mas não passou vergonha nenhuma. É assim mesmo, a gente está fazendo certo. A acessibilidade é necessária, então tá tudo certo, viu? A gente aprende junto. Inclusive, eu lembrei que eu poderia ter me falado, mas a ideia é essa, né? A gente provocar um pouquinho e sair um pouco da nossa zona de conforto. E daqui a pouco... isso mesmo, ele faz isso porque sabe que eu gosto, né, Sá? Aprendizado tem isso. Mas, bom, então eu aproveitei, né, para fazer isso, pedindo justamente que a Tiziana iniciasse essa prática também, antes da gente fazer propriamente a introdução do tema, explicasse do que se trata, né? E a gente tem outros avisos, tá? Como eu disse no início, a gente está gravando, esse vídeo vai ser editado e transmitido posteriormente pela TV Fortaleza, nessa palestra. Quem é ouvinte, ou seja, quem não se inscreveu via Simpla, pode colocar nome completo e e-mail no chat, tá? Que aí a gente emite o certificado de 2 horas da aula, tá? Porque a gente considera a importância, claro, de estar inscrito pelo Simpla, mas também quem está presente, né? Que é isso que vai fazer a diferença. Só quem está presente aqui no online é que vai levar esse certificado. E com relação a dúvidas, comentários, por favor, utilizem o chat, tá? Com os microfones desligados, para que a gente possa fazer o manejo direitinho, que evite ruído também, que às vezes algumas pessoas podem até tomar susto, né? E se incomodar bastante com os ruídos que estão no nosso entorno. Então, por favor, os microfones desligados, dúvidas e comentários via chat. Câmera pode ficar ligada, gente, à vontade, né? Claro que dentro do que é... Por favor, a gente até pede que quem possa ficar com a câmera ligada, fique, porque a gente fica falando para um monte de letrinha aqui, não é tão legal. Legal olhar para o rosto de vocês, para expressão, saber se vocês estão gostando, se não estão. Então, é um bom termômetro. Então, quem puder deixar a câmera ligada, a gente agradece. Ótimo, isso, exatamente. Então, fiquem à vontade, gente. A gente sabe que pede a compreensão, né? Porque, especialmente, o som fica muito confuso se ficar aberto, mas a câmera é algo que a gente aprecia muito, tá? Então, vamos lá iniciar propriamente a palestra. Primeiramente, quero fazer uma introdução.
toda vez que nós falamos de serviço público, de setor público, é muito comum que se pense, que se fale aí a boca miúda, que o serviço público é moroso, que é difícil de conseguir resultados, e que ele é, comparado ao setor privado, muito mais... ele traz muito menos resultado. Só que a gente tem metodologias, tem maneiras que trazem as possibilidades do setor público um viés mais moderno, mais ativo. E isso não é uma coisa necessariamente nova. No entanto, essa cultura de que o setor público, o serviço público, não é tão interessante para a gente enquanto cidadão, o serviço que nos é prestado, ainda permanece. Fato é, a gente precisa ter noção de que o Estado está ao nosso serviço, nós cidadãos. É o nosso viés, é o nosso objetivo aqui na Escola do Parlamento, como na Câmara Municipal, como em qualquer lugar em que a gente encontre um estabelecimento público. Pois bem, em razão disso, como eu falei, há metodologias tal qual a gestão por resultados. E aí a gente vai tentar entender do que se trata. Estamos aqui com Tiziana Mota, coordenadora da Escola do Parlamento, com quem eu tenho muito orgulho de trabalhar, tenho muita satisfação, alegria, mesmo com todos os desafios, né, Tiziana, naturais do dia a dia, mas, de fato, vocês vão ver como é uma pessoa muito articulada e que sabe exatamente do que está falando. Satisfação de trazer aqui, Tiziana. Por favor, fique à vontade para iniciar a sua palestra da sua forma. Você já se apresentou, já fez a sua autodescrição aí no susto, deu tudo certo, mas fique à vontade porque o tema é interessantíssimo, gente. A gente vai ver aí bem direitinho. Fique à vontade, Tiziana. E assim, só antes de entrar, esse exercício é muito bom, né? Porque, assim, eu sou uma pessoa que, assim, sou muito falante, até demais. Mas quando é para falar da gente, a gente dá uma travada, né? Assim, como isso eu, então, travo geral. Poxa vida, fiquei na dúvida de tudo. A pessoa que não tem dúvida no dia a dia, na loucura de quase nada. Aí, no momento desse... Oi? Quem eu sou? Que cor eu tenho? Qual é a cor do meu cabelo? De repente muda a perspectiva totalmente, né? Tem que começar a falar de si. Sábio, obrigada pela apresentação. Também queria falar aqui com o Sábio. A gente está trabalhando junto aqui desde janeiro, conduzindo esse ciclo de palestra. Foi a primeira ação da Escola do Parlamento, foi os ciclos de palestras. Então, toda semana a gente tem uma palestra aí com temas relacionados à gestão pública, ao legislativo, e outros temas também que tenha interesse por parte da sociedade. Então, esses ciclos de palestras iniciaram em março, a gente está na 17ª palestra, é isso? Na verdade, é 13ª, 17ª é evento no tudo. Tá. Então, 13ª palestra, né? E com muita satisfação, assim, já passei a bola aí, porque ele conduz muito bem esse ciclo de palestra, então o Sábio é o responsável em conduzir esse ciclo de palestra, entreguei para ele e ele está dando aí, já que a gente está falando de gestão por resultado, ele está dando ótimos resultados na condução desse projeto, né? Parabéns, Sábio, e só gratidão aí também por todo apoio e parceria, que a implementação de qualquer serviço não é fácil, né? Ainda mais quando a gente tem uma mão de obra bem reduzida, aí que ela fica mais desafiadora. Mas tendo processos e acreditando no projeto, é possível, né? Então, obrigada aí, Sábio. Eu já mediei algumas palestras, né? E hoje, pela primeira vez, estou como palestrante. E também dando mais um exemplo aqui de uma gestão por resultado, vou até contar a historinha de como surgiu a minha palestra. Eu estudo muito esse tema de gestão por resultado, metodologias ágeis aplicadas ao resultado, sou mestranda, né? E aí a gente estava com dificuldade, o serviço público é muito burocrático,
né? E a gente estava com a dificuldade de encontrar professores que nos dessem a documentação necessária a tempo de uma contratação. E aqui a gente tem a opção de contratar professores externos ou professores da casa. Quando na semana passada a gente tinha até planejamento de vários seminários, palestras durante o mês de junho. Mas quando a gente viu que os professores previstos para essa semana não poderiam dar, porque não tinham completado a documentação, eu disse para o Sávio, eu dou. A gente só não pode ficar sem palestra, é uma meta ter uma palestra semanal. E assim, se não for eu, é você, que somos pessoas qualificadas também para isso, né? Mas, enfim, só contextualizando, porque o que eu estou falando aqui, nessa nossa prática e na nossa vivência, é um pouquinho do que eu vou falar do que é uma gestão por resultado. Então, vou projetar aqui. Bom, todo mundo está vendo, né? Aí está projetado em tela cheia. Eu não estou vendo muito vocês, assim, a não ser pelo celular, mas qualquer coisa aí vocês sabem, se quiser me dar algum recado e tal, você pode intervir aí a qualquer momento. Bom, pessoal, então o tema da nossa palestra hoje é gestão por resultados, o famoso GPR, no setor público. Me chamo Tiziana Mota e o Sávio me perguntou também essa semana, ei, como é que a gente coloca o que é que tu é? Aí eu pensei aqui, eu sou mãe do José, primeiro de tudo, antes do profissional, eu sou uma pessoa, né? Então, antes de qualquer profissão que eu colocasse, ou qualquer titulação que eu colocasse, a primeira de tudo é que eu sou mãe desse menino lindo aí, maravilhoso, que é o José. Sou economista, mestranda em administração e controladoria, e atualmente recebi uma grata assim, e felicíssima missão de implementar a Escola do Parlamento, e desde janeiro estou aqui, e a gente já tem feito muitas coisas e conheci pessoas maravilhosas, boa parte delas está, inclusive, nessas palestras. E quem tem amigo tem tudo, tá, pessoal? Porque eu conheço quase todo mundo que está aqui. Muito obrigada a todo mundo que está participando. Bom, então aqui falando um pouquinho da metodologia que eu vou utilizar hoje, tá? Como foi que eu pensei esse momento com vocês. Então, no primeiro momento, eu vou falar da evolução da gestão pública até o modelo gerencial, né? No segundo momento, eu vou entrar na gestão por resultados no setor público, como isso tem sido aplicado no setor público. Vou relatar um pouquinho da experiência de Fortaleza, que eu conheço bem, até porque até entrar aqui em janeiro de 2013 a 2021, eu participei da gestão da Prefeitura Municipal de Fortaleza, então conheço bem algumas experiências, além de também, no meu mestrado, ter me debruçado bastante em artigos, né, escrevi bastante artigos relacionados ao tema da gestão pública em Fortaleza. Então, além da minha vivência, eu me aprofundei também na parte teórica do modelo de Fortaleza. E, por fim, tentar trazer aqui, colocar dentre todo esse contexto que a gente vai ver, quais são os principais desafios da implementação deste modelo no setor público, né? E também vou fazer um exercíciozinho com a gente, com vocês, para a gente pensar se a gente já está internamente fazendo esse exercício, a gente já atua com foco no nosso resultado, às vezes nem precisa ser gestor para isso, né? Mas as minhas atividades que eu faço hoje, eu acompanho
até o fim do processo para saber que aquela parte que eu contribuí, ela deu algum resultado, né? Então, aí é um momento de reflexão final aí que eu vou deixar para vocês. Então, aqui, iniciando, falando um pouquinho do histórico da gestão pública, né? Então, a gestão por resultado, ela foi primeiramente adotado em países por volta da década de 70, né? Países como os Estados Unidos, Inglaterra e Nova Zelândia. E algumas das características comuns dessas experiências era que esse modelo, nesses países, eles utilizavam metas, indicadores para nortear as políticas públicas. Então, as políticas públicas, naquela época, né, pessoal, e aí a gente já fala de bastante tempo atrás, esses países mais desenvolvidos já tinham essa visão de gestão por resultado, já trabalhavam com metas, indicadores, que norteavam aí as políticas públicas. No Brasil, chegando aqui no Brasil, esse processo inicia na década de 90. Então, ele começa com a reforma administrativa, onde tem o início do modelo gerencial. Na época, o presidente Fernando Henrique Cardoso, né, e o ministro da Administração Federal e Reforma do Estado, MARE, Luiz Carlos Bresser Pereira, foi o que formulou essa reforma. Essa reforma que deu início ao modelo gerencial no Brasil. E, nesse momento, o Brasil, qual era o cenário enfrentado pelo Brasil? Um cenário de crise econômica, hiperinflação e um início aí de processo de globalização. Bom, e nesse momento, o Estado frequentemente atribuía que a ineficiência, o insucesso das políticas públicas, eles eram causados, eles eram, na verdade, consequências do modelo da época, que era o modelo burocrático, né, desenvolvido, inclusive, pelo teórico Max Weber, né, onde, nesse modelo burocrático, existe muito foco no processo, né, que é importante também, porque, infelizmente, toda vida que se fala em burocracia, as pessoas tendem a relacionar isso como algo ruim. E aí eu trago mais um momento de reflexão para a gente. Nem sempre, pessoal, a burocracia, ou na verdade, a burocracia que foi essa teoria burocrática feita, né, elaborada, desenvolvida por Max Weber, na verdade, ela surgiu para organizar os processos de trabalho. Então, ela veio nada mais, nada menos, para estabelecer processos, para que as organizações pudessem organizar melhor as suas atividades e, consequentemente, chegar a resultados melhores. Então, assim, esse modelo burocrático, que muitas vezes é visto como algo ruim, dependendo da forma como ele é colocado, se ele for colocado na sua essência, na verdade, ele é muito importante para se chegar a um resultado. Bom, então, em virtude da crise econômica e da globalização, o governo, na época, ele apresentou uma reforma administrativa que ele viu como condição para que talvez esse sucesso das políticas públicas fosse sanado, né? Então, ele promoveu uma reforma administrativa que redefinia as funções do Estado. Nesse momento, o Estado, que tinha um modelo burocrático muito enraizado, inclusive, muitos teóricos afirmam que a Constituição de 1988
a base dela é o modelo burocrático, né? Mas, nesse momento, a reforma administrativa apresenta como solução o modelo gerencial já adotado há algum tempo em outros países, como os Estados Unidos, a Austrália e a Nova Zelândia. Então, assim, o modelo gerencial, né? Qual é a diferença do modelo gerencial para o modelo burocrático? O modelo gerencial, ele se concentra nos resultados. Então, o foco desse modelo é o resultado. Enquanto o modelo burocrático, o foco são os processos, certo? Então, essa, de uma forma bem resumida, né, é a principal diferença desses dois modelos. Bom, e quais eram os principais pontos do plano diretor da reforma do aparelho do Estado, né, conhecido como PDRA? PDRAE. Seria, conseguiu o ajuste fiscal, classificou as 3 formas de administração pública, contextualizou, fez uma contextualização breve do histórico de reformas administrativas no Brasil. Atividades, são colocadas atividades que poderiam ser eliminadas ou transferidas para os estados e municípios, setor público não estatal ou privado. Então, ele tratou desses pontos, né? E também nele existiu a criação de novas instituições, as agências autônomas e as organizações sociais, que eu vou falar daqui a um pouquinho mais sobre elas. E por que ele criou essas instituições, né? Qual era a justificativa da criação dessas instituições, como é o caso das organizações sociais? Então, a justificativa é que o Estado queria tirar o foco da execução, certo? Das instituições públicas. Queria que as instituições públicas, as secretarias, elas priorizassem, elas focassem, na verdade, na regulação, na busca de qualidade e eficiência, na execução, na elaboração e desenvolvimento de políticas públicas, né? E a execução, a operacionalização, isso poderia ser passado para uma outra instituição executar, como é o caso das organizações sociais. Bom, continuando, como principais pontos do plano diretor, passaríamos de uma administração, ele pretendia que com essa reforma a gente passasse de uma administração pública engessada, burocrática e ineficiente, né, para uma administração gerencial, flexível e eficiente, voltada à busca na excelência do serviço prestado ao cidadão. Segundo o Bresser, as carreiras exclusivas do Estado deveriam ser voltadas à segurança pública, fiscalização, arrecadação e diplomacia. Todas as outras poderiam ser terceirizadas, né? Bom, e o governo classificou essa proposta, essa reforma, como social-democrática ou social-liberal. Na reforma, o Estado ele deixa de ser responsável direto pelo desenvolvimento econômico e social, passando a ser o promotor e regulador desse desenvolvimento. Nesse momento também surge o movimento de publicização, né, que é o repasse de execução de serviços não exclusivos do Estado para o chamado setor público não estatal, como é o caso das organizações sociais. Então, as principais características desse plano era a definição precisa dos objetivos que o administrador público deveria atingir, garantir da autonomia do administrador na gestão de recursos humanos, materiais e financeiros, que lhe forem colocados à disposição na persecução do objetivo contratado, controle a posteriori dos resultados, a horizontalização da estrutura, a descentralização de funções e incentivos à criatividade. Então, pessoal, isso foi em 1995.
nós estamos em 2023 e a gente ainda está nesse processo de mudança cultural e de assimilação desse modelo gerencial, né? Então, nesse momento, nasce o PDR-AE, aprovado em 21 de setembro de 1995 pela Câmara da Reforma do Estado. E foi publicado, em novembro do mesmo ano, o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Bom, nesse segundo momento, né, o que eu quis mostrar para vocês nesse primeiro momento foi como nós chegamos no modelo gerencial, que nada mais é do que um modelo que aposta numa gestão voltada para resultado. Então, surge essa modalidade, que é a gestão por resultado, e aí eu vou contextualizar um pouquinho como essa gestão por resultado hoje existe dentro da administração pública. Então, ela existe, por exemplo, por meio dos contratos de gestão. E aí eu vou explicar um pouquinho o que são esses contratos de gestão, que ainda é um assunto bastante debatido, né? Sem consenso nenhum sobre o tema, na verdade. Então, os contratos de gestão é uma modalidade de contrato que são firmadas pelas organizações sociais, né? Então, uma instituição pública, como uma Secretaria de Saúde, uma Secretaria da Educação, ela firma contrato com uma instituição denominada organização social. Para uma instituição ser organização social, existem alguns preceitos, né? Ela tem que ser e o principal é que ela tem que ser uma entidade sem fins lucrativos. E como é concedido o título de organização social para uma instituição? Porque a organização social, ela é uma qualificação. Ela não é um tipo de empresa ou nada. Ela é uma qualificação que é dada para uma determinada instituição. E essa qualificação, ela é a nível municipal, estadual. Então, eu posso ter uma instituição que é qualificada como organização social em Fortaleza, mas não é qualificada como organização social no Ceará, no estado, certo? Porque existem legislação específicas para qualificação de uma organização social. Então, a organização social, esse título é concedido pelo Poder Executivo para pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que fazem parte do chamado terceiro setor. Ela é responsável por inserir uma nova forma de parceria entre o Estado e a sociedade civil para a prestação de serviços de interesse público na área da saúde, que não necessitam ser prestados exclusivamente pelo ente estatal. Então, como a gente viu lá no PDR-AE, a gente viu que ele elencou alguns serviços que teria que ser prestado exclusivamente pelo Estado. Outros não, poderiam ser prestados por outros entes, né? Por que a gente começou aqui nesse segundo momento falando de contrato de gestão? Porque lá no PDR-AE, ele fala, inclusive, dessa modalidade. Porque é como se lá ele visse como a única forma, não estou dizendo que é a certa, era o que era visto naquele momento, como uma das únicas formas de se conseguir, dentro do serviço público, uma gestão por resultado. Seria através desses contratos. E por quê? O que são contratos de gestão? Então, eu expliquei o que é um OS, né, e como é que ela é qualificada. Bom, então, e quando é que o município, o Estado, ele vai atrás de fazer um contrato de gestão com a organização social? Geralmente como mesmo também o plano diretor disse, quando aquele poder, o poder executivo, ele quer focar
no cumprimento das diretrizes, das políticas, nessa formulação, né, mais estratégica, e deixar o operacional, o executivo, para uma instituição onde ele repasse recurso para ela, administrar, gerenciar, operacionalizar os serviços de um determinado equipamento, certo? E aí existe uma lei específica, inclusive, para as organizações sociais, diferente dos contratos administrativos. Então, os contratos de gestão, eles são diferentes do contrato administrativo, né? E lá, como eu disse, o plano diretor, ele coloca como uma das grandes possibilidades, quando surge e há um fortalecimento desse modelo, né? Como sendo a salvação para a implantação de gestão por resultado dentro do setor público. Aí eu estou trazendo aqui mais embaixo, atualmente, alguns dados assim, de estudos que eu fiz, inclusive na época que eu fazia parte da Secretaria da Saúde, né? Que atualmente no Brasil, dos 26 estados da federação, 20 adotam modelos de gestão por resultado, de gestão por OS, né? Que, consequentemente, está dentro do modelo maior, que é a gestão por resultado. Dos 5.570 municípios, 200 adotam o modelo de gestão por OS e 262 hospitais do Brasil são geridos por OS. Então, a modalidade de contratação aqui são os contratos de gestão. E aqui eu quis trazer só uma informação de que os contratos de gestão, apesar de dar desde 98, mais ou menos, o primeiro contrato de gestão, por exemplo, do Ceará foi em 2003, apesar de estar desde 98, só em 2015 que foi julgada por essa ADIM, que está aí no slide de vocês, a constitucionalidade do modelo. Então, ficaram anos e anos aí sendo discutido se o modelo era constitucional ou não. Até que em 2015 saiu essa ADIM e, pelo menos, esse questionamento foi sanado. Aqui eu trouxe alguns trabalhos para vocês de estudos que foram feitos sobre as vantagens, os benefícios e os riscos do modelo de gestão por OS, né? Então, aí foi um trabalho da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e também um trabalho do TCE de Santa Catarina, onde eles trazem que, como benefícios, esses modelos de gestão por OS, geralmente eles são bem avaliados pelo público. 14 das 29 unidades hospitalares desse trabalho específico, gerenciados pelos OS São Paulo, eram acreditados pela UNA. O estudo chegou que eles tinham maior agilidade, autonomia administrativa, melhor estruturação dos processos de trabalho, contratualização por meio da definição de metas e prestação de contas, né? O do TCE chegou a benefícios similares, e os riscos, tanto de um como o outro, os riscos que eles colocaram desse tipo de contrato são quando não há fiscalização do contrato, quando o serviço é entregue para a OS e a instituição, o município, a secretaria, não fazem aquele acompanhamento, aquela fiscalização devida. Isso é um grande risco, na verdade. E metas mal formuladas, indicadores mal formulados, que não gere um acompanhamento preciso daquele contrato. Aqui é a conclusão, né, desses trabalhos. Os resultados obtidos demonstraram esses específicos, mas, assim, pessoal, assim como tem esses estudos que demonstraram melhor desempenho de unidades geridas por OS, né, existem outras diversidades de trabalhos que mostram o contrário, tá? Então, o que eu quero agora trazer para vocês mais uma reflexão. Quais as principais dificuldades de implantar uma gestão para resultado na administração direta? Por que eu trouxe isso? Porque lá, desde 95 até quase agora, o que se tinha era que a única salvação
para o setor público implantar um modelo de gestão por resultado seria através de contrato de gestão. Isso primeiramente fez muito sentido para mim, eu estou falando porque eu fiz parte desse processo, mas depois começa a surgir algumas inquietações. Mas por quê, né? Por que a gente não pode replicar as metas, os indicadores, o acompanhamento e o monitoramento pela administração direta, sem precisar fazer um contrato de gestão por OS, né? E aqui eu não estou a favor de nenhum dos dois, né? É realmente trazer essa reflexão para a gente, né? Por que para eu ter uma gestão por resultado, eu preciso firmar um contrato de gestão? Por que eu não posso fazer uma gestão por resultado na administração direta, administrando tudo, do início ao fim, das diretrizes até a operacionalização? E aí, para minha felicidade, eu conheci há 3 anos atrás o que se chama acordos de resultado, que é algo similar aos contratos de gestão, porém feito todo o processo dentro da administração direta, sem precisar contratar, fazer um contrato de gestão com um terceiro setor. E aí, o que são esses acordos de resultados? É o que eu vou falar aqui um pouquinho para vocês. Então, assim, em 2020, e aí eu vou trazer, para explicar alguns acordos de resultados, eu vou trazer um pouquinho aqui da contextualização de como esses acordos de resultados chegaram ao meu conhecimento enquanto profissional, né? E vou mostrar um pouquinho dessa minha experiência para que fique prático a explicação e não só teórica, né? Então, assim, em 2020, a Prefeitura Municipal de Fortaleza, ela passou por um diagnóstico realizado por uma assessoria via Planfon. E ela tinha, essa assessoria tinha como objetivo implementar uma estratégia de monitoramento e avaliação para o desenvolvimento sustentável no Sistema Integrado de Planejamento de Fortaleza, o Fortaleza 2040, que é o plano de longo prazo aí do nosso município. Então, a assessoria, quando começou a fazer esse diagnóstico aqui na Prefeitura de Fortaleza, ela nos apresentou nesse diagnóstico que Fortaleza ela não monitorava seus processos, ela acompanhava, né? E aí, quando me disseram isso, né, e aqui eu vou me reportar ao secretário Mário Fracalossi, aqui, que é um estudioso da área, aí como assim, Mário? Monitora e não acompanha, mas não monitora. Qual é a diferença, né? Então, assim, só para alinhar todo mundo aqui, talvez alguns de vocês já saibam, mas o quê? O acompanhamento é quando eu diariamente acompanho os resultados, por exemplo, da educação, da saúde, indicadores de internamento, indicadores de matrículas, certo? Isso é um acompanhamento. E o que é o monitoramento? O monitoramento é quando eu tenho uma meta. Por exemplo, eu quero 90% dos alunos até 4 anos de idade matriculados na escola. Eu acompanhei e vi que só tem 50% desses alunos matriculados. Se eu olhar para aquele número e só olhei, legal, só tem 50%, ai que péssimo, só tem 50%, e não fiz nada, eu estou acompanhando, eu estou olhando lá e estou vendo. O monitoramento é quando você intervém. Eu só estou com 50% e por que eu só estou com 50%? O que é que eu posso fazer para a gente tentar atingir a meta? Então, o monitoramento, ele tem esse viés de agir quando não está indo para o rumo desejado, né? O acompanhamento é como se eu estou andando aqui, tem um poste na minha frente, tem uma pessoa aqui olhando que eu vou bater no poste.
E aí eu vou andando, e ela vai, ó, aquela pessoa vai bater no poste, e eu bato no poste. O que é o monitoramento? Eu tô andando aqui, aí tem um poste na minha frente, a pessoa vai ver que eu vou bater e diz, ei, fulano, tem um poste na tua frente, sai, desvia o percurso, porque senão tu vai bater no poste. Né? Então, assim, fazendo uma correlação até para facilitar um entendimento, é essa a diferença do acompanhamento para o monitoramento. Além desse diagnóstico feito por essa assessoria, na época houve o plano de governo, né, da atual gestão, que incluiu o eixo estratégico da ação governança municipal, trazendo aqui que governança é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações, né, são dirigidas, monitoradas e incentivadas, ou seja, tudo a ver, né, aqui com o que foi diagnosticado pela assessoria. Assim, o diagnóstico realizado pela assessoria, somado ao plano de governo, resultou no desenho do instrumento intitulado Acordo de Resultado. Então, o objetivo desse instrumento é ir além do acompanhamento das entregas, avançando para mensuração de indicadores e monitoramento na busca dos resultados, parametrizando as metas conforme a realidade de cada território, tendo em vista que as variáveis elas são multifatoriais. E assim surge o AR, ou Acordo de Resultado, como um instrumento gerencial que estabelece metas, indicadores e resultados a serem alcançados. E aqui é um mapa mental de um desenho metodológico do Acordo de Resultado. O Acordo de Resultado, a gente começou o estudo do Acordo de Resultado para o desenvolvimento desse Acordo de Resultado lá pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão em novembro de 2021. A gente utilizou como benchmarking a CEPLAG, que já tinha uma gestão por resultado já implantada, mas eu posso dizer que a gente aperfeiçoou um pouquinho, porque quando a CEPLAG foi nos falar de como era feito, ela já colocou para a gente, já nos sinalizou alguns pontos de melhoria que eles estavam buscando. E, logicamente, a gente já aproveitou, né, essa deixa deles e tentou já colocar esses pontos de melhoria no nosso acordo de resultado. Então, o acordo de resultado, ele tem uma diretriz maior, que no caso aqui é Espera aí só, gente. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Que no caso aqui que são a desigualdade social. Então, o principal objetivo hoje das políticas públicas é chegar nisso aqui, na redução da desigualdade social. E aí se pensa, como é que a gente chega na redução da desigualdade social? E aí, para isso, a gente tem a visão temática, que é a análise dos principais indicadores de desigualdade social. E aqui surgem os ODS, que nos norteiam, né? Bom, ok, um deles, por exemplo, é a redução da mortalidade infantil. A gente sabe que a redução da mortalidade infantil é um indicador, né, importantíssimo, é um resultado que a gente precisa alcançar. Mas a gente sabe que atualmente não, antes, o que a gente fazia? Estabelecia uma meta de reduzir a mortalidade infantil do município para 8%. E isso era geral. E aí a gente pensou, poxa, mas a realidade dos territórios são diferentes. Eu tenho um território aqui que basta, assim, que está bem, que já está dentro da meta estipulada de mortalidade infantil. E eu tenho território que está muito distante. Então, eu devo fazer uma meta linear para esses territórios, todo mundo tem que diminuir tantos %, ou
eu tenho que fazer metas, né, conforme a realidade de cada território, né? Então, o acordo de resultado vem com essa inovação, porque a gente tenta enxergar as dificuldades do território. E aqui a gente faz análise das principais demandas e vulnerabilidades de cada território. E a visão setorial, que é o que nos diz as metas que precisamos atingir, né? Que são os instrumentos de planejamento, através do PPA, da LDO, da LOA. Bom, então aqui é só contextualizando, né? Então, em março de 2022, a gente começou em 2022 com o piloto, e as etapas foram as seguintes. De fevereiro a março de 2022, houve a pactuação com o secretário, a CEPOG estava à frente, e as setoriais e o COGEFOL, né? O COGEFOL, que é a instância deliberativa aí de questão dos recursos, orçamentos, então tudo tem que passar por lá. E o que são essas setoriais? Voltando aqui, quando eu digo que o primeiro acordo de resultado assinado pela Prefeitura de Fortaleza foi a redução da mortalidade infantil, logo vem na cabeça de todo mundo, então é um resultado da saúde. Aí aqui eu mostro para vocês que não, que o acordo de resultado, ele é interdisciplinar, porque a redução da mortalidade infantil, ela não é só uma responsabilidade da SMS, da saúde, ela envolve a Habitafor, com a questão dos assentamentos, né, com o benefício para as famílias por produção habitacional, a SME, com a matrícula da etapa das creches, com a SDE, que proporcione empregos, geração de empregos formais, a CEFOL, com a cobertura de esgoto e de água, e assim vai. Então, aqui é uma melhoria, é uma qualificação, porque antes, como é que era feito? O monitoramento, na verdade, o acompanhamento era muito baseado nas entregas, né? Então, construímos 100 postos de saúde, equipamos 5 hospitais aí, ou proporcionamos uma quantidade X de testes do pezinho e tal. Tá, mas isso gerou o quê? Isso impactou o quê? E impactou o quê na aldeota, no Pirambu? O que é que precisa impactar disso na aldeota? O que precisa impactar isso para o Pirambu? Então, são realidades diferentes e têm que ser tratados diferentes, certo? E se cobrava essencialmente da SMS. Só que a SMS, muitas vezes, já estava fazendo a sua parte totalmente. E o que precisava era de que outras instâncias que contribuem também para a redução da mortalidade infantil entrar nesse processo. Então, o acordo de resultado foi firmado por todas essas secretarias, né, e agências e coordenadorias da prefeitura, e foram pactuadas metas para cada um deles. Esse acordo ele foi iniciado no ano passado, né? Iam fazer, mas eu não cheguei a ver uma avaliação agora em 2023, para que nesse primeiro momento, que foi um piloto, né, fosse aplicado aí os pontos de melhoria. Bom, então aqui falando ainda do estudo de caso da Prefeitura de Fortaleza, né? Vou utilizar aqui, inclusive tem um dos autores aqui também assistindo, que é o Tadeu, né? Que foi um artigo produzido no mestrado que a gente apresentou num seminário internacional em Gema, contextualizando um pouquinho desse processo de implementação da gestão por resultados na Prefeitura de Fortaleza. Então, esse artigo, ele teve como objetivo analisar
como a Prefeitura Municipal de Fortaleza está desenvolvendo um modelo de governança com foco em gestão por resultado. E a operacionalização para o alcance desses objetivos foi como? A gente realizou análise documental, aplicação de entrevistas, exato, a aplicação de entrevista a uns profissionais dos operacionais, estratégico, tático e operacional da Prefeitura em março de 2022. Então, a justificativa desse tema era aprofundar a discussão teórico-empírica sobre a importância de uma gestão por resultado no setor público por meio da descrição do caso da Prefeitura de Fortaleza. E com isso, a gente buscava que a experiência do município de Fortaleza pudesse contribuir tanto para os gestores públicos como para a academia, tendo em vista que os resultados dessas pesquisas podem apresentar indícios para a própria administração direta e implantar um modelo de gestão com foco no resultado, né? Que é o que eu disse para vocês, que era a grande inquietação. Por que tem que ser por contrato de gestão? Por que a gestão por resultado não pode ser aplicada pela administração direta, né, sem precisar de um interveniente? Aqui falando um pouquinho da tipologia da pesquisa, foi a natureza qualitativa, estudo de caso único, enfim, vou pular essa parte que ela é mais teórica. Bom, então aqui a gente contemplou as secretarias que envolvidas nesse primeiro acordo, que era a Secretaria dos Direitos Humanos e do Desenvolvimento Social, a Secretaria Municipal da Saúde, a Habitafor, a Citinova, Secutifor, CEINF e SME. As perguntas feitas foram: que tipos de decisões eles precisam tomar ao planejar? Como decidem quais recursos utilizam? Como as decisões impactam a vida das pessoas? Como mensuram o impacto e como decidem e como eles acham que podem decidir melhor? E a gente abordou então os 3 níveis, né, estratégico, tático e operacional dessas instituições, dessas secretarias. Então, no resultado da análise documental, né, o processo de desenho do projeto piloto intitulado Acordo de Resultado, que teve origem no relatório da assessoria realizado em 2020, onde foi constatado que a Prefeitura apenas acompanhava seus indicadores e não os monitorava. O atual plano de governo de Fortaleza inclui o eixo estratégico de ação governança municipal, né, tendo como base o planejamento de longo prazo, denominado Fortaleza 2040. E aí a gente separou os respondentes da seguinte forma: no geral foram 11 entrevistados, 4 do nível estratégico, 4 do nível tático e 3 do nível operacional. E aqui a gente utilizou uma plataforma, né, o WordArt, onde a gente transcrevia as entrevistas para ele e ele gerava essas nuvens de palavras com as palavras mais ditas conforme o que estava sendo questionado, né? Nesse caso dessa figura 1, ela foi criada a partir das respostas dos entrevistados sobre a influência da tomada de decisão. E aqui a gente consegue visualizar a palavra recurso como bem relevante, planejamento, situação, né? Nessa segunda figura, foi uma nuvem de palavras criada a partir das respostas dos entrevistados sobre como decidem e quais recursos utilizam, né? E aí, a palavra mais mencionada foi dados, indicadores, né, ações, planejamento, decisão. E a terceira, a partir das respostas dos entrevistados sobre sugestões para melhoria do processo decisório. E aí vem a palavra política. E aqui cabe ressaltar que a questão, muitas vezes, da intervenção política
dentro da gestão, né? E eles enxergam isso como ponto de melhoria, né? Bom, então, os resultados, né? Destaca-se que as respostas dos entrevistados, elas demonstram singularidade de atuação de cada secretaria na forma de condução da gestão do seu órgão, estando mais desenvolvida em alguns deles. Então, assim, quando a gente comparou as respostas das secretarias, a gente verificou, assim, uma grande divergência da forma de atuação, né? E da forma de condução e, às vezes, até de priorização dos métodos. O artigo conclui que as boas práticas de governança, com foco no resultado, eles profissionalizam ainda mais o setor público, proporcionando maior transparência e qualidade na gestão dos recursos humanos e financeiros. Como limitações dessa pesquisa, importante mencionar a sua especificidade, né? É claro que a gente, o que está colocando aqui, a gente tem que levar em conta que é um estudo de caso único, né? Mas o que ela demonstrou que limita o seu resultado no âmbito da PMF é que sugere-se que futuras pesquisas aprofundem o estudo da gestão por resultado como modelo de governança da administração pública de forma mais ampla, buscando evidenciar o quanto a adoção do referido modelo proporciona ou não uma maior eficiência, eficácia e efetividade dos serviços públicos ofertados, que é o que nós todos almejamos e lutamos para que aconteça. Nesse quarto momento, falando um pouquinho desses desafios da implementação do modelo no setor público, né, foi mencionado o baixo envolvimento das partes interessadas, a forma de alocação dos profissionais, né, então, a forma como esses profissionais são alocados, né, gera uma dificuldade na implementação desse modelo, falta de ferramenta de acompanhamento e cultura organizacional, né, que tem que ser aí trabalhada constantemente para que seja mudada. Bom, pessoal, eu estou já finalizando, tá? E aí eu trago esse momento de reflexão. E você, e eu, e a gente, né? A gente tem feito as nossas atividades focando no resultado, né? Então, assim, a reflexão que eu queria trazer para vocês é se a gente pratica, né? Se a gente hoje pratica a gestão por resultado no nosso dia a dia. E aí eu cito alguns exemplos, né? Às vezes passa, e aí eu falando um pouco mais de setor público, passa um processo no meu setor onde eu sou responsável por uma determinada ação, né? E aí faço muitas vezes só aquilo que eu tenho que fazer e sigo o processo para outro setor. E ali aquilo some da minha cabeça, né? Já fiz minha parte, a minha pequena parte, a minha micro parte. Tá, mas e aí? Será que a gente não tem curiosidade, muitas vezes, de saber se aquele processo ele chegou até o final, se deu certo, se ele gerou um resultado, né? E aí, aqui é uma matriz de avaliação que eu posso compartilhar com vocês de competências comportamentais, né? Onde eu acho bem interessante, dentre essas competências comportamentais, tem a primeira aqui, que é a chamada justamente de gestão por resultado, né? Mas existem competências como inovação, alinhamento estratégico, gestão de crise, gestão de equipes, atuação sistêmica e comunicação. Então, assim, aqui eu posso disponibilizar para vocês, para depois vocês fazerem com calma, se quiserem até me mandar depois, pedir ajuda aí na interpretação aqui dela, fico à disposição. Mas aqui é você, primeiro,
a primeira coluna, elencar o grau de importância para vocês dessas competências de 1 a 7, né? Então, eu acho que o alinhamento estratégico é o primeiro, depois inovação, depois gestão por resultado, e assim vai. Depois é uma autoavaliação, que aí você dá uma nota de 1 a 6 para você, né? Tipo, na execução do meu trabalho hoje, eu estou, assim, seguindo essa gestão por resultado? Aí você dá uma nota de 1 a 6 para você. Se você der, por exemplo, um 5, é importante que você tente lembrar ações, evidencie, coloque aí ações que demonstrem que realmente você está seguindo essa gestão por resultado, seguindo esse modelo, aderindo, lutando por ele, né? Enfim, então é um exercíciozinho básico, né? Passando aqui para vocês, só para ficar aí como um exercício aí de tudo que a gente falou hoje, né? E é isso. Meu Insta, meu LinkedIn, esqueci de botar meu e-mail, mas depois a gente passa para vocês. E estou à disposição aí para qualquer esclarecimento. Bom, vou ver aqui no chat se teve alguma pergunta. Vamos ver. Só fechar aqui a apresentação. Bom, aqui é do nosso colega aí, nosso mestre, Moacir. Parabéns pela exposição, obrigada, Moacir. Você acha que só com planejamento, uma agenda clara, transparência, a simplificação de processos, um serviço de saúde humanizado, sem a participação popular, é possível transformar a gestão pública? Não, Moacir, não acho. Eu acho que a participação popular ela é imprescindível. E aí, puxando, inclusive, aqui para o serviço da nossa escola, que é justamente esse. A gente tentar capacitar não só os nossos representantes, mas os nossos representados, a sociedade como um todo, para que ela possa contribuir cada vez mais e com mais consciência das políticas públicas. Então, assim, é imprescindível a participação popular nesse processo, né? Não tenho dúvidas em relação a isso. Bom, o que mais? Sobre os ODS, né? Os ODS são ações de desenvolvimento de sustentabilidade que foram definidas há algum tempo atrás, e são várias ações aí de uma agenda que vai desde da mortalidade infantil, da questão da sustentabilidade. Cada ODS, aqueles quadradinhos, né, tem umas metas e indicadores a serem cumpridos, né? Então é isso. O que mais? Pessoal, obrigado. Vocês são suspeitos, tá? Fernanda, Cris. Mas obrigado. Paulo Sérgio. Como seria possível capacitar a sociedade? Manter uma agenda constante que garanta a própria participação por resultado da participação popular. Ótima pergunta, Paulo Sérgio. Eu amo essa pergunta, porque eu tenho quebrado minha cabeça desde que eu assumi a escola, que eu acho que a escola é um instrumento importantíssimo para isso, sabe? Para trazer para perto do parlamento, por exemplo,
essa população. Inclusive, a gente está desenhando alguns projetos bacanas que possivelmente vão ser lançados aí no segundo semestre, de como aproximar o jovem do parlamento, né? De mostrar para o jovem como ele pode contribuir, o que ele pode cobrar, inclusive, do parlamento. A gente fez um momento de escuta na Barra do Ceará, no sábado passado, e a gente levou a nossa ouvidoria, né? E é incrível como as principais demandas de ouvidoria que a gente recebe é relacionada ao executivo, porque há essa confusão muito grande do que é o executivo e o que é o legislativo. Então, eu acho que uma das grandes missões aqui é a gente mostrar, no primeiro momento, para a sociedade qual é a missão do legislativo, né? Para que ela serve e como a população pode contribuir. Porque, na verdade, os vereadores são os representantes mais próximos da população, né? Ou se não são, deveriam ser, né? Então, assim, eu acho que esse momento de escuta, de interação, de qualificação da sociedade, e aí, voltando aqui, é o que eu disse que a gente está oferecendo semanalmente palestras com temas relevantes. A gente já teve palestras sobre o parlamento aberto, o que é o parlamento aberto, que é justamente a aproximação da sociedade no legislativo, né? Então, a partir desse momento, dessa aproximação e dessa qualificação, com certeza a participação popular vai crescer de forma qualificada e consciente, como eu falei. Oi, Joyce, obrigada. Bom, pessoal, cadê o Sávio? O Sávio sumiu, foi? Eu tô aqui! Não, é porque eu acho que a gente teve uma dificuldade com a questão do áudio agora. Eu tava falando, conduziu muito bem. Eu não escutei nada. Alguém escutou? Eu acho que não, porque eu falei... Olha só. A Joyce disse que não. Mas, enfim, eu tentei falar, mas você conduziu muito bem, disse. E até estou tirando fone de ouvido, não me ouvir, senão vai me atrapalhar, gente. Mas, enfim, foi ótimo, Luciano. Eu tive também os meus comentários que eu gostaria de tecer, se não for problema, além de incentivar os outros, né? Eu acho que vale muito a pena. Você quer falar alguma coisa? Não, estou dizendo que sim, que ainda tem tempo, né? Que a gente pode... Perfeito. Então, deixa eu... Pronto, aqui. É o seguinte, Luciana, eu achei muito interessante quando você falou da questão do burocrático, né? Assim, como a gente tem uma visão muito distorcida do burocrático, porque, de certo modo, o modelo gerencial, quando ele veio nos anos 90, foi em crítica aos vícios que o modelo burocrático trouxe, né, historicamente. Mas, assim, a gente entende que aquele modelo ele priorizava muito a forma, daí o processo. E pelo menos o gerencial, que também a gente pode ter algumas críticas, mas ele traz um viés muito mais do resultado, sendo que, por exemplo, entrega não é resultado. Isso você deixou muito, muito claro, né? Que é aquela história do, eu fiz a minha parte, os outros agora têm a responsabilidade deles, então não tenho mais o que fazer. Não é bem assim, senão você não está cuidando do impacto que o seu trabalho pode ter lá na ponta, não é isso? Se eu entendi bem, assim, isso meio que traduz quase uma filosofia de vida, digamos assim. Algo que você pode levar para a vida, como você trouxe como reflexão. Não é isso mesmo? É isso mesmo, sabe? Exatamente isso, né? Eu acho que você captou bem aí. Porque muitas vezes a gente monitora entregas, assim, eu tenho uma pilha de papel aqui, vou liberar tudo, pronto, entreguei, cumpri o que eu tinha que fazer, dei meu resultado. Que resultado? Né?
E daí vem a tecnologia, hoje a gente tem muitas ferramentas, e, por exemplo, as metodologias ágeis, que é um outro artigo que também eu escrevi, voltado ao setor público, que é o acompanhamento de projetos, onde você acompanha aquelas ações do início ao fim, né? Do começo ao fim. Não é aquele cada um no seu quadrado, entendeu? Na verdade, é todo mundo interligado e todo mundo tem que se ajudar. Porque o resultado ela vai ser para a organização, ela vai ser para a população. Ela não é para mim, Tiziana, ela não é para o Sávio, né? Ela não é para individualmente para nenhum de nós. A gente tem que lutar em prol do coletivo, ainda mais onde nós estamos, dentro do setor público, né? Colocar o coletivo acima de tudo, acima do interesse individual de A, B ou C. Bacana. Um outro ponto, inclusive eu comecei a minha fala que não foi escutada por esse ponto, né? Meu nome é Sávio Mota, a Tiziana é Tiziana Mota também, mas a gente não... É bem importante a gente ressaltar isso. Até porque isso remonta àquela ideia do burocrático e tudo. E a gente não tem um parentesco. Mas, como eu disse, né, a gente trabalha junto. A Tiziana é a chefe, né, da gente, mas não se traduz como chefe, se traduz como liderança, que é uma coisa muito importante também, é que a gente tem essa visão de o que a gente tem feito dentro das prerrogativas do serviço público, né? Vejam que quando eu comecei, acho que deu para notar, fazendo a apresentação da Tiziana, eu gostaria de ter feito uma apresentação muito melhor, né? Tanto que ela merecia isso, mas também porque em algum momento eu me atrapalhei, do mesmo jeito que eu me atrapalhei agora com o áudio. Ainda assim a gente conseguiu conduzir a palestra, a gente conseguiu entregar a palestra com algum impacto, a gente espera, e acredito que sim, porque é muito qualificado. Então, assim, eu acho que, mais uma vez, é uma demonstração, né, Tiziana, daquele negócio também. Vale a pena a gente demonstrar fazendo, né? Não só falar sobre. Então, assim, um aprendizado que eu estou tendo continuamente aqui com a Tiziana, né? E com a equipe da escola, a Tassiana, com o IPAB, o Arthur, a Kátia, o Moacir, o seu Fernando, Jussara, todos que estão aqui sempre no apoio. E os outros setores da Semifor. Se eu for falar, a gente vai demorar muito. Mas a gente tem ainda alguns comentários, tá Tiziana? O Paulo Sérgio, né, você fez a última observação. Aqui tem mais parabéns das pessoas, a Rita Souza, Joyce Campelo, o próprio Paulo Sérgio voltou e falou bem de você. Fátima Aragão comentou, Alfran Júnior, Clairton Goel, espero ter falado certo seu nome. E aí, bom, eu também ainda tenho outras observações, se não for problema. Mas se você quiser falar, Tiziana, qualquer coisa, fique à vontade, me interrompa, por favor. Não, eu queria aproveitar já também, sabe, porque assim, a gente já, como eu disse, a gente começou a implementação da escola agora, em janeiro, mas ao mesmo tempo que a gente está implementando, a gente já está paralelamente fazendo o nosso relatório de resultados, né? Então, assim, acho que julho, né, que está na programação, e em julho a gente vai fazer um momento desse também para mostrar para vocês todas as ações e o impacto que elas tiveram, né? O resultado que elas tiveram. Porque eu poderia chegar aqui apresentando um monte de ações que não foram poucas, né? Mas o que são resultados? E aí? O que foi de efetivo que essas ações tiveram? Não sei se vocês sabem a diferença de eficiência, eficácia e efetividade, né? A eficácia e aí eu sempre uso um exemplo da vacina. A eficácia aí eu tenho que vacinar 100 pessoas, e aí eu saio vacinando todo mundo, no 70, vacinei as 100 pessoas. Eu fui eficiente? Não sei. Quando é que eu sei que eu fui eficiente? Se eu tiver vacinado todas essas pessoas, otimizando os recursos, né, prestando atenção na logística da melhor forma possível.
Se eu tiver feito isso, eu sou eficiente. E o que é o efetivo? Tá, eu vacinei essas pessoas, mas isso fez com que elas deixassem de estar doentes? Ah, fez. Então, ela foi efetiva. Então, assim, a gente está fazendo uma carrilhada de ações aqui, mas será que a gente está sendo efetivo? Será que a gente está conseguindo alcançar a sociedade, alcançar o que a gente colocou na missão da escola? Ou não, a gente está sendo só eficaz, fazendo e fazendo, entendeu? Então, assim, é importante essa análise. Isso é uma gestão por resultados que pretendemos apresentar a vocês, né? Tomara que tenhamos conseguido, vamos ver como é que a gente vai medir isso, inclusive, né, Sábio? Mas é isso. E em julho a gente vai apresentar esse relatório para vocês também. Já fica aqui previamente o convite para esse momento. Isso. A Kátia chegou até a perguntar, que tem tudo a ver com isso, né, que você acabou de pontuar, apesar de ser bastante ampla, mas é o desafio, né? Quais suas perspectivas, com tudo que foi dito, exposto aqui, para o Legislativo agora? Vê só, como é que, assim, aproveitando e já emendando aí, como é que o Legislativo pode traduzir a gestão por resultados no seu fazer, no processo legislativo, né, na lida com as bases? Já houveram aqui 2 comentários sobre a participação popular. Eu acho que a coisa já começa a andar por aí, né, Tiziana? Eu tenho já um assim na ponta da língua. Por exemplo, as emendas parlamentares. Várias secretarias voltam recurso por não conseguir dar conta de usar as emendas parlamentares, mesmo com necessidade do recurso. Então, assim, e aí? Quem está olhando isso? Certo? Então, se um indicador quais são as emendas que nós temos, de 2023, que é o ano que nós estamos, né? Quais foram as emendas firmadas? No final do ano, e aí, quais foram as emendas que foram realmente utilizadas? E ela gerou o produto ela foi efetiva para aquilo que ela foi prometida lá no início? Então, isso é só um exemplo de uma gestão com resultado legislativo. E não é uma questão de falta de interesse, né, Tiziana? Porque todo parlamentar para resultado, ele quer ter noção disso, mas às vezes falta de metodologia, essa noção de como aplicar isso, né? Então, esse é o tipo de palestra que tem assim, um alcance tanto para a sociedade, como a gente já falou desde o começo, da questão da participação popular, quanto do ponto de vista técnico, do ponto de vista legislativo também. Então, foi uma pergunta muito feliz aqui, ressaltada pela Kátia. O Pairton também falou, só complementando sua fala, agora mesmo ele falou isso, outro dia eu vi que gerir é antecipar o futuro. Se não sei onde estou, como saberei onde chegarei? Né? Isso é bem interessante também, da gente ter essa perspectiva sempre, né? Outra coisa bem importante para a gestão hoje todo mundo erra, pessoal, não adianta. E outra coisa, só não erra quem não tenta, certo? Então, um bom gestor, ele tem que arriscar e tem que saber errar. E reconhecer o erro. O que tem que ser feito erra, reconhece e tenta corrigir rapidamente. É assim que funciona, né? Então, a gente errar, todo mundo erra, só não erra quem não faz nada. Quem não faz nada não erra não, né? Vai errar o quê? Não tá fazendo nada. Não é verdade? Então, assim, se errar, reconhece, cara, não tem problema nenhum. Se a gente reconhecer o erro e tentar corrigir rapidamente, é vida que segue, entendeu? Então, é uma também de algumas coisas que eu tenho escutado com frequência que tem muito a ver com essa gestão flexível hoje, dinâmica, de transformação que a gente está vivendo o tempo todo. E, em certo sentido, isso também permite uma gestão de pessoas, né, mais humanista, né, assim, uma visão de, olha, a pessoa erra, isso acontece, vamos lá. E aí, quando você tem essa noção de impacto, o impacto por si mesmo, ele é um propósito, ele é um motivo maior, né? Assim, por isso que eu acho que isso pode ser transformador de um ponto de vista mesmo da sua vida pessoal. O trabalho tem uma função social, então se você consegue colocar propósito no seu trabalho, que muitas vezes no setor público essa é a dificuldade,
ou pelo menos é como as pessoas de fora veem, né? O sujeito não é motivado, não está lá com a estabilidade dele, ou então é apadrinhado, é isso, é aquilo. Toda essa visão a gente pode desconstruir no nosso dia a dia, aplicando uma metodologia como essa, aplicando instrumentos que permitam a gente ter um objetivo, ou um objetivo maior, que é justamente o sentido da prestação de serviço público. Então, assim, só ressaltando, dizendo que eu acho que vale muito a gente perceber como isso se aplica realmente em todas as áreas, claro, do serviço público, mas também, como eu disse, você pode levar para a vida isso. É isso aí. Bom, mais algum comentário, gente? Fiquem à vontade, a gente ainda tem um tempinho aí, senão a gente vai encaminhando para as considerações finais, certo? Deixa eu ver aqui quem mais comentou lá no começo. Bom, por enquanto os mesmos, os mais participativos. Diga, Tis. Não, acho que foi isso. Queria agradecer, né? Muito a participação de todos. Assim, eu acho que quase todos que estão aqui eu já tive relação profissionais com muitos, né? E é isso, pessoal. Eu me coloco à disposição, né, de vocês, assim, para a gente trocar, assim, tem muita gente aqui do serviço público de outras áreas, né? Mas é muito bom tê-los aqui. Também falar que a palestra, que vocês recebem um certificado, mas que a palestra ela é transmitida pela TV Fortaleza, e também ela é disponibilizada no canal da Câmara Municipal no YouTube, né? Então, se vocês quiserem indicar para outras pessoas que tenham interesse no tema, podem ficar à vontade. Só lembrando, pessoal, que isso para ir no YouTube leva um tempinho, porque a palestra é editada, então, assim, em geral leva alguns dias, tá? Mas é uma coisa que vai estar disponível, a gente tem conseguido colocar todas as palestras lá, o que deixa a gente muito feliz com a parceria da TV Fortaleza, que é muito importante, uma das parceiras, né? A comunicação toda é muito importante para a gente, tá? Acredito que é isso, então, Tiziana, muito obrigado. Como eu disse, é uma satisfação não só tê-la aqui, mas trabalhar com você todo dia é um aprendizado. Fico de verdade feliz por ter encontrado você nessa trajetória no serviço público. É uma grande oportunidade, sem dúvida. E, pessoal, convidar sempre para participarem do nosso ciclo de palestras online, né? Continuamos com as nossas ações além do ciclo de palestra, como, por exemplo, amanhã teremos o módulo 7 do curso do Plano Diretor, né? Muito importante para a nossa cidade. Quem eventualmente ainda não se inscreveu tudo, pode ir todos os dias, é um módulo diferente, amanhã é o módulo 7, né? Mas, além disso, vai ter amanhã uma palestra muito interessante do professor Albert Brasil Gravol, que é sobre também a temática do meio ambiente. Então, importantíssimo para essa semana, que é a Semana do Meio Ambiente, tá bom? Então, a gente espera que tenha sido satisfatório para vocês, como foi para mim. Quem precisar ainda, pode colocar no chat o seu nome completo e o e-mail para a gente mandar o certificado. De resto, é isso aí, gente. Obrigado, até a próxima. TV Câmara Fortaleza, a fortaleza da nossa cidade é você.